uma coisa que assusta muito, e assim, a gente sabe disso conversando com a nossa audiência, Theo, é o lance assim, pô, se eu vou trabalhar com tecnologia, se eu vou trabalhar com algo que vai me ajudar nesses termos, a fazer o meu trabalho de forma mais rápida, de forma mais eficiente, pô, será que eu não estou perdendo o elemento humano? Será que a construção do relacionamento com o cliente, ela vai ser igual, não vai ser? Porra, agora é um e-mail automático. Cara, então assim, eu queria te fazer essa pergunta para a gente trazer o tema para a mesa. Como construir relacionamentos sólidos com a nossa carteira de cliente, usando a tecnologia na sua visão, cara? Eu vejo, eu vou responder essa com um papo a partir de AI, tá? Então, que eu sou um cara que eu tô super dentro. Eu gosto do Greg, da OpenAI, ele trouxe, se eu não me engano, foi numa palestra, acho que foi ele ou foi o Sean Altman, que trouxe a ideia de que a inteligência artificial se divide em 3 fases. E eu vou usar ela como base, porque eu acho que tudo é nesse sentido, tá? A primeira fase é uma fase de interpretação. Ela olha para os dados e ela é capaz de te dizer assim, te orientar. Olha, tá ligando menos que ontem. Então, assim, isso era um humano fazendo antes. Antes o humano tinha que ir lá, olhar e dizer assim, o Lê ligou menos do que ele estava ligando, o Dani ligou menos que o Lê, e começar a fazer esse tipo de relacionamento entre essas partes. Sinalzinho amarelo. Exato, sinalzinho amarelo, sinalzinho vermelho. Se uma inteligência é capaz de acelerar esse tipo de coisa, o que ela faz? Porque isso na realidade, isso é o que é replicável. O que é o grande ponto? É o que fazer a partir disso. O que fazer a partir disso, eu vou ter que entender. Eu não posso chegar e falar da mesma forma pro Lê e pro Dani. Então, eu não posso chegar o Lê é um cara super emotivo. Eu chego para ele, dou no meio dele, matou o Lê. E aí eu vou poder... Então, assim, o que acontece? É a mesma coisa com o teu cliente. E é a mesma coisa com a tua equipe. A gente, como líder, é um vendedor para a equipe. Então, é a mesma coisa para a tua equipe. Se me traz a interpretação, fica mais fácil de eu poder me adaptar à comunicação para pensar. Hoje, a comunicação é pasteurizada, tanto para o cliente como para a equipe. Eu trato o Lê e o Dani igual, porque eu tenho que fazer um monte de tempo ficar interpretando coisa para depois tratar. E aí é o grande risco. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, ela é de orientação. Ela é uma fase que te sugere algo. Então, por exemplo, um texto. Quando uma AI sugere um texto, isso é uma sugestão de texto. Eu vou, a partir daquele texto, incrementar. Aí é a utilização do preguiçoso, é a lei do menor esforço. Tem gente que pega, faz o texto e sai usando o texto. Isso é a lei do menor esforço. Fica uma merda. E aí usa ainda AI aberta, que eu chamo de AI recreativa. O que é AI recreativa? Pega o GPT gratuito, vai lá, não dá, porque AI funciona por 2 aspectos. Aprendizado, ou seja, teu banco de dados, e orientação, que é o teu copy. Ok, esse cara não entendeu o copy, esse cara não criou o banco de dados próprio, ele pegou o banco de dados aberto, pediu para a AI gerar alguma coisa. Aí gera aqueles que advogado está sendo processado porque usou AI como jurisprudência que não existia, tem gente processando porque fez cadência de e-mail que citou concorrente, porque não conferiu, pegou uma AI, a AI pegou um dado aberto, aí o cara falou assim, qual é o melhor software de meu concorrente? Chegou e falou, qual é o melhor software de sales engagement do Brasil? Ele falou, Exact, o cara foi lá e jogou para todos os clientes dele. Então, isso é hipotético, tá, gente? Foi lá e jogou para todos os concorrentes dele. Quem é a culpa? É dele. Então, assim, por quê? Porque ele, primeiro, que ele não entendeu a tecnologia. Ele usou uma IA recreativa como profissional. Segundo, que ele está usando uma indicação como uma ativação. Isso é indicação, você precisa conferir. É um segundo passo de AI. E aí, quando você vem para o terceiro passo, é o passo de fato de ativação, que é um passo que a gente está um pouco distante. Hoje tem pouquíssimas coisas que são de ativação. Pouquíssimas coisas que você pode pegar de uma AI, trazer como verdade absoluta e ativar a partir dela. Por que existe isso? Porque o componente adaptação humana, componente empático, ele é muito, muito pesado. Então é muito difícil você fazer isso acontecer sem passar por um componente de crivagem, de crivo do ser humano para fazer esse tipo de coisa. E aí é onde a gente começa a ter esse diferencial. Théo, mas por que isso não vai tirar o aspecto humano dos relacionamentos? Eu acho que aumenta. Na realidade, a partir do momento que você faz aquilo que são as respostas rápidas, como quick wins, como vitórias rápidas, por exemplo, teu cliente te pede, Dani, com o que vocês integram? Por que precisa ser uma pessoa fazendo isso? Eu posso responder, quick win, rápido, pum, pego com isso. Agora, quando ele pergunta assim, tá, mas essa integração é boa mesmo? Você percebeu? Veio para o qualitativo, não é mais quanti. Aí você entra com o teu relacionamento. Então, quando você acelera as quick wins,
você deixa mais tempo para aquilo que realmente importa e que você pode fazer, que é gerar conexão profunda. É gerar, de fato, um relacionamento. Porque o relacionamento não é gerado por esse tipo de coisa, não é quando ele quer... Se você demora para tirar dúvidas rápidas, por exemplo, ele te pergunta e tu responde amanhã, aí você perdeu o engajamento dele. A gente tem uma coisa chamada janela de atenção, que é um outro comportamento humano. A gente está extremamente na janela de atenção quando eu te faço a pergunta. Se você está numa outra reunião e demora para me responder e responde amanhã, a gente fica, não, mas é que eu quero uma conexão com o cara. Saiu da janela dele. E aí você tem muito mais perda do que ganho. Então, assim, é a combinação desses fatores, na minha visão, que faz a coisa acontecer. De novo, futurologia, né, Dani? Para mim, o exercício de futurologia a tecnologia vai ser sempre apoio ao vendedor. Apoio no sentido de fazer coisas que são replicáveis de maneira mais rápida e apoio no sentido de trazer para ele sugestões. Então, por exemplo, o que a gente tem fazendo spoiler total aqui, né? Tipo, para sair aí da Exact já existe, mas na RD vai ter em todos os produtos da casa. Cara, uma das coisas é o agente que ele te ajuda. Você cria um agente e ele te ajuda, por exemplo, em comportamento. Vou dar um exemplo. Estou eu prospectando um mercado, eu chego e digo, cara, a gente tem algum case de sucesso desse mercado? E aí a inteligência artificial fala, temos, com empresa tal, tantos % de crescimento. Aí eu estou em contato, o que ela está me fazendo? Ela está me apoiando. Ela não está necessariamente, é um CS que a gente já usa aqui dentro da casa, né, para CS, para atendimento, que ele às vezes não sai, ele é um cara que está rampando. Aí ele vai lá e pergunta, com quem que a gente faz tal coisa? Quando acontece tal problema, o que fazer? Antes era um bot, só que não é tão controlável que perguntas existem, né? Então a inteligência ela vai nesse sentido. Eu tentei envelopar inteligência com a tua pergunta e eu acho que a inteligência artificial responde muito bem ela, porque eu vejo que é o que tem de mais que as pessoas imaginam que vai substituir ou tirar o comportamento humano. Eu não acho. De novo, eu não sou nenhum guru, é só meu posicionamento. O que eu tenho visto, e tenho visto as discussões mais profundas, é que são as duas primeiras camadas, que são uma camada de visualização e de sugestão. Essas duas são as duas principais camadas no meu ponto de vista. E aí, gostou desse episódio? Então eu quero te convidar para você escutar o episódio completo lá no Spotify. Tem link aqui na descrição deste conteúdo. E quero fazer alguns convites adicionais. Primeiro deles, para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ajudar a aplicar o método supervendedores durante 15 semanas. Exatamente, ele é aceleração, porque ele é ao vivo, ele leva 15 semanas e toda semana a gente vai estar junto, interagindo, conversando e te ajudando a alcançar alta performance em vendas. Segundo convite, participe do Dia do Profissional de Vendas. Tá chegando o 1º de outubro, Dia do Vendedor, e a RD fez o quê? Um evento para comemorar a nossa profissão. O Dia do Profissional de Vendas tem link na descrição aqui. Vai ter palestra ao vivo de Daniel Mestre. Exatamente, você vai ver o Dani ao vivo em cores. Então vai lá, se inscreve, é gratuito. O terceiro convite é para você conhecer o canal do Papo de Vendedor. Tem um link aqui. Você vai sair deste ambiente aqui dos supervendedores e vai direto pro Papo de Vendedor. Já aproveita para seguir a gente, porque a gente está começando a colocar todos os episódios lá. E você vai poder assistir a gente, vai poder pôr para tua equipe comercial, né, assistir os podcasts. Enfim, você vai estar com a gente não só em áudio, mas em vídeo também. E por último, participe do RD Summit 2023, o maior, melhor e mais apoteônico evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Eu vou estar lá, Daniel Mestre vai estar lá, nós vamos gravar podcast, Daniel Mestre vai dar uma palestra. Exatamente, o Daniel vai dar uma palestra no RD Summit falando sobre como construir uma equipe de vendas de alta performance e te ajudar a escalar a tua operação comercial. Tamo junto? Então já sabe. Forte abraço, boas vendas e sucesso!